Tá bom então, pessoal. Essa é mais uma videoaula nossa do nosso canal Exercitando a Massa. Hoje nós vamos falar sobre vigas inclinadas e essa é a parte 1. Parte 1 porque nós vamos trabalhar apenas com um tipo dos exercícios de viga inclinada. Tem mais alguns outros tipos. Posteriormente a gente vai estar postando a parte 2 e, se possível, até a parte 3 também. Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com essa viga inclinada. Nós temos aqui que na horizontal ela tem 4 metros, na vertical ela tem 3 metros, e nós temos também uma carga distribuída de 5 kN por metro. Como a carga distribuída está dessa forma uniforme, nós multiplicamos o 5 por 4. Se a carga ela tivesse inclinada, nós teríamos que multiplicar a carga pela distância que seria aqui no caso de 5. Mas então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa então achar a carga, pegar a carga distribuída e achar a resultante dela, que é 5 vezes 4. Nós também achamos as reações de apoio dessa forma. Então 5 vezes 4 nós temos que é 20. Com isso nós podemos calcular as nossas reações de apoio. Por cálculo das reações de apoio, nós sabemos que a somatória das forças de x é igual a zero, porque não temos forças de x atuando, ou é um valor a ser desconsiderado. Nós temos também a somatória das forças de y igual a zero. Para a somatória das forças de y, nós temos o VA, que está subindo é positivo. Nós temos o 20 kN que está descendo é negativo. E nós temos o VB, que está subindo é positivo. Então nós ficamos aqui com VA mais VB menos 20 é igual a zero. Então nós passamos o menos 20 para o outro lado e ficamos com VA mais VB igual a 20. Nós ainda não conseguimos definir qual é o valor de VA e VB, nós só sabemos que a soma deles é 20 kN. Então nós vamos fazer a somatória dos momentos em A, sendo o anti-horário positivo. Então vamos lá. Para a somatória dos momentos em A, o que nós temos aqui que dá momento em A? Nós temos o 20 e nós temos o VB. Então, para isso nós temos o quê? 20 girando no sentido horário, vezes 2, que é a metade do 4, porque é onde está atuando a resultante. Então, menos 20 vezes 4. Nós também temos o VB no sentido anti-horário é positivo, vezes 4, que é o braço do momento de VB. Então, nós ficamos com VB vezes 4 igual a zero. Então, nós passamos isso aqui, menos 20 vezes 2 dá menos 40, nós passamos menos 40 para o outro lado e dividimos por 4. E aqui nós encontramos que VB é igual a 10 kN. Sendo VB igual a 10 kN, logo VA também é 10, porque a soma deles tem que dar 20. Tá bom, fazendo isso, o que nós fazemos agora? Na aula passada eu falei sobre nós traçarmos um diagrama de corpo livre. Isso é um diagrama de corpo livre, que é o quê? É eu pegar a minha estrutura e eu colocar todas as forças que eu calculei. Por que fazer isso? Porque fica muito mais fácil de eu enxergar como é que minhas forças estão atuando. Se eu não faço isso, eu posso acabar confundindo sinal, confundindo posição ou coisas do tipo. Principalmente para esse cálculo de viga inclinada, que tem muita decomposição de forças. Então, o que nós precisamos fazer? Por exemplo, aqui a resultante da carga distribuída, que é 20. Eu preciso decompô-la em uma força paralela à minha barra e outra força perpendicular à minha barra. Mesma coisa eu preciso fazer com a reação de apoio em A. Preciso decompô-la também numa paralela e numa perpendicular. Mesma coisa também na reação em B. Uma força paralela e uma força perpendicular. Dessa forma, como estou demonstrando aqui. Então, para decompor essas forças, eu vou ter que usar seno e cosseno. Então, a trigonometria básica. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente subentende que todo mundo já sabe. Mas só para ajudar você que tem dificuldade com essa parte de seno e cosseno, observe que nós temos aqui um ângulo alfa. Para o ângulo alfa, se o ângulo alfa está nessa posição, o meu cosseno ele está aqui na posição do 4 e o meu seno está na posição do 3. Então, tipo, o que é bom fazer? Desenha aqui no cantinho que nem eu fiz, faz esse desenho mesmo, que aí você sabe. Isso aqui equivale ao canto desse triângulo imaginário que nós criamos aqui. Então, se aqui é alfa, aqui não é alfa. Se aqui é alfa, aqui não é alfa.
aqui é alfa, aqui não é alfa, e assim vai. Então sempre pula uma posição, que assim você não tem como você confundir. Com isso, então, nós temos que seno é 3 sobre 5, lembra que eu falei? 3 aqui do lado, por onde nós calcularíamos o seno, 3 sobre 5, e que dá 0,6. Nós temos também que o cosseno, que é 4 sobre 5, dá 0,8. Tendo o seno e cosseno, nós conseguimos decompor as forças aqui. Então, o que nós fazemos? Nós temos aqui a força de 10 no nó B, 10 vezes cosseno do ângulo. Cosseno por quê? Porque aqui está o nosso ângulo alfa. Então, 10 vezes cosseno do ângulo dá 8 e 10 vezes seno do ângulo dá 6. Como o VA e VB são iguais, os valores vão ser os mesmos. 10 vezes cosseno é igual a 8 e 10 vezes seno é igual a 6, como as forças são iguais. Aqui para a carga distribuída, nós fazemos 20 vezes o seno e fazemos também 20 vezes o cosseno, que dá 16 e dá 12. Então, com essas forças, nós conseguimos calcular o nosso diagrama de normal, de cortante e de momento fletor. Por que eu dividi as cores, as forças nessas cores? Para ficar mais fácil da gente enxergar o que vai calcular o normal e o que vai calcular o cortante. Quer ver? Vamos lá calcular o nosso diagrama de esforço normal. Você pode usar também o diagrama do corpo livre, que está lá atrás. Mas se você tem dificuldade de usar o diagrama lá atrás, faz o que nós fizemos aqui, ó. Coloca as forças na sua barra onde você vai calcular o diagrama de esforço normal. Por quê? Então, dessa forma fica mais fácil de enxergar. Só que o que acontece? Quando eu vou calcular o diagrama de esforço normal, eu preciso me fazer uma pergunta. Que pergunta é essa? A pergunta é: comprime ou traciona? Então vamos aqui no nó A, essa força de 6 kN. Ela está comprimindo ou ela está tracionando o meu nó? Ela está comprimindo, porque ela está chegando no nó. Chegando no nó é negativo. Então, sendo negativo, eu desenho aqui embaixo no meu diagrama, negativo é para baixo. Então eu desenho aqui negativo e eu já sei que eu comecei dessa forma. Ando um pouquinho na minha barra. Andei, eu encontro a carga concentrada, desculpa, resultante da carga distribuída, que é 12 kN. Eu sei que ela está no sentido inverso do meu 6. Se eu sei que o meu 6 é negativo, se ela está no sentido inverso, então ela é positivo. Então o que eu faço? 6 menos 12. Quando eu faço isso, ainda me sobra 6. Me sobrou 6, eu vou ter que avaliar essa última carga. Essa carga, essa última carga de 6, ela não está no mesmo sentido que essa outra carga aqui? Então ela também é negativa. Sendo negativo, então, eu tenho 6 positivo menos 6 negativo, meu diagrama ele zera. Então o diagrama de normal ele precisa zerar, ele começa em 0 e termina em 0. Dessa forma nós colocamos os sinais e sabemos, olha, então eu comecei com 6 negativo, por causa da carga concentrada passei para 6 positivo, desculpa, carga distribuída, passei para 6 positivo, e aqui eu estou zerando meu diagrama. Então, eu falei um pouquinho também no outro vídeo, que é sobre 3 dicas de como traçar diagrama de cortante, momento fletor, sem errar. E observa aqui, o diagrama de esforço normal, sempre que tem carga distribuída, o meu desenho do diagrama ele vai ser com triângulos. Mesma coisa acontece para cortante. Se tem carga distribuída, eu vou desenhar a minha cortante com triângulos. Se não tivesse a carga distribuída, eu desenharia o meu diagrama de normal com retângulos. Então, assim, é uma maneira bem simples, mas é isso o importante da dica que a gente está dando, né? Que é justamente para não errar, que é para quem tem dificuldade. Então, pessoal, observa que traçar diagrama de esforço normal é conta de subtração e adição. Então, nós temos lá menos 6 mais 12 menos 6. A gente vê, é uma conta de subtração e adição muito simples. Então, não é tão difícil quanto parece. Vamos para o diagrama de esforço cortante. Mesma coisa, se eu tenho dificuldade de traçar o diagrama de esforço cortante, eu coloco aqui as forças, que são perpendiculares à minha viga. Então, só que agora no diagrama de esforço cortante, não interessa para mim se comprime ou traciona. O que interessa agora é o sentido de giro da minha barra. Então, qual é a pergunta que eu faço para mim, então? Qual é o sentido de giro? O que eu faço? Eu posso fazer um corte genérico aqui na minha barra e eu vou observar aqui para o lado esquerdo o que está acontecendo. Cortei. Essa força, ela está fazendo o que nessa barra? Ela está girando no sentido horário. Nesse caso, para diagrama de esforço cortante, horário é positivo.
Isso significa que, se esse meu 8 está girando no sentido horário, então eu tenho 8 positivo. Agora o que acontece? Eu tenho também essa resultante decomposta da minha carga distribuída, que é o quê? 16 kN. O 16 kN ele não está sendo aplicado somente aqui, ele está sendo aplicado em toda a barra, porque é uma carga é a resultante de uma carga distribuída. Se ela fosse uma carga pontual, meu diagrama ele só ia alterar aqui, mas não é. Então ela está atuando em toda a barra. Então se eu andei 8 para cá e eu vou andar 16 por cada metro que eu vou andando, significa que vai fazer esse movimento o meu diagrama de cortante. E dessa forma, se eu sei que meu diagrama precisa zerar, então essa última força aqui, se eu fizer um cortezinho aqui na barra, ela está girando em que sentido? Anti-horário. Anti-horário, eu sei que então essa minha força ela seria negativa, então ela zera o meu diagrama. Então ela zera o diagrama dessa forma. Aí a gente pode colocar os sinais e observar também que é a mesma coisa. Eu tenho 8 positivo, que fez com que meu diagrama fosse desenhado para cá. E eu tenho a carga distribuída de 16, que mudou a minha força. O 8, ele é positivo por quê? Porque ele está no mesmo sentido dessa força. Se ele está no mesmo sentido, ele é positivo. Por mais que ele está aqui na parte do negativo, mas eu sei que esse positivo agora vai fazer zerar, que é o que acontece aqui. Então, mais uma vez, é adição e subtração. Não deixa a mente travar, porque às vezes a gente deixa a mente travar e acha que é um bicho de 7 cabeças. Tá bom. Para calcular o diagrama de momento fletor, no outro vídeo que eu fiz também das 3 dicas, eu falei que tem um jeito muito mais fácil de nós calcularmos o diagrama de momento fletor, que é como? Calculando o momento pela área da cortante. Como assim, Gilmar, pela área da cortante? Significa o quê? Que se eu pegar aqui a minha cortante, eu tenho aqui 8 e eu tenho aqui a metade de 5, que é 2,5. Então, se eu fizer 8 vezes 2,5 dividido por 2, eu consigo achar o meu momento máximo. Por quê? Porque a teoria diz o seguinte: momento no nó anterior mais a área da cortante. O momento no meu nó é zero. Por quê? Porque eu tenho um apoio. Se eu tivesse um engaste, na verdade, eu teria um momento aqui, então meu momento não começaria no zero. Então, o que eu faço? É a conta que eu falei. 8 vezes 2,5 dividido por 2. Isso aqui é a fórmula para calcular a área de um triângulo. E eu chego no meu momento fletor de 10 kN vezes metro. Momento no nó anterior mais área da cortante, momento no nó anterior é zero, mais a área da cortante dá 10 kN. Então o que acontece? Eu coloco aqui no centro do vão, que é exatamente onde muda o sentido positivo para negativo, eu coloco no centro do vão o meu 10 kN. Isso significa que se aqui começa em zero, aqui termina em zero e eu tenho que passar por aqui, então essa é a forma que eu desenho o meu diagrama de momento fletor. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente tenta tirar a dúvida de todo mundo. Se você gostou do vídeo, muito importante, divulga para os seus amigos. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal, que nós vamos estar postando mais vídeos aqui para poder ajudar todo mundo a entender a teoria das estruturas, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.